Vamos lá, meu aluno, minha aluna, para o comentário do nosso simulado, primeiro simulado, Banca FGV, Rede Sara. Então, vamos lá. Temos aqui 10 questões de língua portuguesa, né? As duas primeiras com base nesse texto. Então, vamos ler o texto. Aqui nós temos o seguinte: intercâmbio de alimentos. Texto curtinho, né? Texto com 3 parágrafos. Lemos assim: a chegada dos europeus à América foi o começo de uma das transformações mais revolucionárias nos hábitos alimentares dos seres humanos. Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a comer produtos nativos americanos, por isso trouxeram consigo plantas e animais de sua terra natal. Todavia, os espanhóis enviavam à Europa todos os alimentos exóticos que os nativos lhes ofereciam para, de alguma forma, apaziguar a coroa pelas dificuldades que tinham de encontrar os tão desejados metais preciosos. Progressivamente, por meio dessa troca entre América e Europa, a flora e a fauna de ambos os continentes foram modificados, pois diversas plantas e animais adaptaram-se aos novos climas. Com isso, a dieta dos habitantes das duas regiões foi enriquecida. Ok? Texto para as duas primeiras questões e as demais questões não têm relação com este texto. Então, primeira questão, temos o seguinte: o primeiro parágrafo do texto funciona como? Então, a gente vai focar aqui somente no primeiro parágrafo. Vamos reler, então, o primeiro parágrafo, no qual encontramos o seguinte: a chegada dos europeus à América foi o começo de uma das transformações mais revolucionárias nos hábitos alimentares dos seres humanos. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, nós temos uma informação de caráter geral, não é isso? Então, vamos às opções. Uma afirmativa que é explicitada no decorrer do texto, exatamente porque aqui nós temos um aspecto bem geral, né? No decorrer do texto, a gente vai ter o que seria essa transformação, tá? Que, respectivamente, no segundo e no terceiro parágrafo, ele vai, né, explicar, esmiuçar aquilo que ele afirma no primeiro. Portanto, primeira questão, letra A. A letra B é uma informação que é contestada a seguir. Não há contestação. O que há é um desenvolvimento, né? Uma especificação, né? Um esclarecimento, um desdobramento. Letra C é uma referência histórica cujos termos são explicados. O primeiro parágrafo, ele até pode fazer uma referência histórica, mas não se trata de termos explicados, né? O que há é uma explicitação, tá? Ou seja, uma clareza maior, e não termos explicados, né? Que termos estão sendo explicados aqui? Termos aqui são palavras. O que há é uma explicitação porque há uma generalização. Só há explicitação porque há um termo geral, né? Uma generalização, algo generalizante, que não é específico. Então, letra C também não. Letra D é uma opinião pessoal que não é satisfatoriamente justificada. Não se trata de uma opinião pessoal aqui, né? Isso aqui é uma afirmação histórica, ok? Então, e é muito bem trabalhado na sequência. Na sequência ele vai, né, o autor do texto aí, ele vai explicar o que foi essa transformação, ou como foram essas transformações. Uma alusão geradora de curiosidade no leitor. Não acontece isso, né? Isso é muito comum em alguns tipos de textos, quando o autor ele quer criar uma expectativa, ele vai antecipando, né, alguns termos, expressões, ideias, fatos, situações que vão se dar lá na frente, ele vai ali criando expectativa, falando aos pouquinhos, criando um mistério. Isso é muito comum em texto narrativo, tá? Essa alusão, referência, né, geradora de curiosidade no leitor. Ele chegou, né? Ele conquistou, ele se tornou popular. Então, assim, vai criando um mistério, vai soltando informações aos poucos, né? Procurando ali ganhar a adesão, né, a atenção do leitor. Não é o caso aqui, né? Aqui é apenas uma afirmativa que vai ser explicitada, porque ela é generalizante, no decorrer do texto, especificamente no segundo e no terceiro parágrafos. Portanto, primeira questão, letra A. Segunda questão, temos: o texto deve ser considerado prioritariamente. Então, aqui é uma questão sobre tipologias textuais. Narrativo por estruturar-se em etapas cronológicas, né? O texto, ele não é narrativo. A narração é uma história contada por um narrador,
né, como conto, crônica, romance, fábula, apólogo, parábola, novela de cavalaria. Tá? A narração, ela conta história, né, com tempo, personagem, espaço, ok? Dissertativo é o texto que trabalha ideias, ok? Agora a questão é um texto dissertativo expositivo ou um texto dissertativo argumentativo? Vejamos aqui. Por organizar-se informações sem ligação de causa e consequência. O que é uma relação de causa e consequência? Aqui são relações lógicas, ok? Relações lógicas. Causa e consequência é uma estratégia argumentativa. A gente está falando de violência urbana, por exemplo, causas e consequências. Desemprego, causas e consequências. Enfim, educação precária, causas e consequências. Ok? Então, é uma estratégia argumentativa. E o texto não é argumentativo. Ele aborda uma ideia expondo informações. Perceba que não há, em nenhum momento do texto aqui, uma intenção explícita ou implícita de convencer o leitor acerca de um ponto de vista, uma vez que o foco é mais histórico, né? Informativo. Ok? Então, na questão 2, a gente vai ter como resposta a letra B de bola. Na letra C, nós temos dissertativo argumentativo por apresentar um pensamento que é defendido no decorrer do texto. Esse pensamento é o que a gente chama de tese. Não há essa tese. Não há tese, não há argumentos. O texto apenas trabalha com ideias de maneira expositiva. E na exposição, a gente tem a intenção apenas de informar. E é isso que o texto faz. Ele tem a intenção apenas de informar. Descritivo não é, né? Porque descrever é dar detalhes sobre algo, criando um retrato verbal. Descrever é dizer como algo ou alguém é, por mostrar características e qualidades das pessoas e coisas referidas. Ele não faz isso. A descrição cria um retrato verbal. Vamos imaginar que eu perdi meus óculos, né? Aí eu vou descrever para você, ó. Isso aqui, né? Meus óculos. Isso aqui também, né? Isso aqui é mais antigo, certo? Então, olha, perdi meus óculos, me ajuda a encontrar? Aí eu vou descrever. Descrever é o quê? É dar detalhes, né, que ajudam o outro a visualizar aquilo que está sendo descrito. Então, preciso descrever de tal maneira que você consiga visualizar, certo? Descrição é isso. Na descrição não há antes e depois, não há relações de causa e consequência, tudo é simultâneo, tudo é concomitante. Descrever seria, por exemplo, dizer o que está numa fotografia, tá bom? Dando detalhes para que o outro consiga visualizar. Texto injuntivo também não. Texto injuntivo é aquele que traz um comando, diz o que deve ser feito, por indicar de forma didática os caminhos a serem seguidos no estudo da alimentação na história. Né? O texto injuntivo ele traz um comando. Tá? O texto injuntivo pode ser prescritivo, quando ele normatiza, ou ele pode ser instrucional, quando ele orienta. Ok? Por exemplo, prescritivo, regras da gramática normativa. Por exemplo, instrucional, uma receita para ser feliz, por exemplo. Tá? Então, questão 2, letra B de bola, é um texto dissertativo que trabalha com ideias e é expositivo porque ele não tem a intenção de fundamentar um ponto de vista. Portanto, letra B de bola. Questão 3, temos o seguinte. Diga-se de passagem que o Brasil é o país que mais usa agrotóxicos no mundo. Então, as questões seguintes não têm relação com o texto, ok? A modificação de um elemento provoca mudança de sentido em... Olha só, a modificação de um elemento. Modificação de um elemento provoca o quê? Mudança de sentido. Então, vamos lá. O Brasil é o país que mais usa agrotóxicos no mundo, diga-se de passagem. Diga-se de passagem que o país que usa mais agrotóxicos no mundo é o Brasil. O país que mais usa agrotóxicos no mundo, diga-se de passagem, é o Brasil, que mais usa. Seja dito de passagem que o país que mais usa agrotóxicos no mundo é o Brasil. O Brasil é o país que mais usa agrotóxicos no mundo. Se você observar aqui, né, a única opção em que a modificação de um elemento, que é isso que a questão está pedindo, né, a modificação de um elemento provoca mudança de sentido.
Se você observar, na letra A nós temos mais usa. E nesse tipo de questão, né, a banca FGV ela sempre traz aí um padrão, tá? E o padrão é mais usa, usa mais, mais usa, mais usa, mais usa. Qual é o elemento diferente? Letra B de bola, né? Por quê? Qual é a diferença entre mais usa e usa mais? Vamos imaginar o seguinte, alguém de hora em hora está comendo um biscoito, uma fruta, algo pequeno. Aí eu digo, você é a pessoa que mais come. Tá? Mas a pessoa que mais come não é a pessoa que come mais. Que a pessoa que mais come pode estar sempre comendo, isso é frequência, mas não comer tanto. Né? Alguém, quando digo assim, você é a pessoa que come mais que eu conheço, pode não comer com tanta frequência, mas quando vai comer, come em grande quantidade. Uma pessoa que mais bebe, por exemplo, todo dia toma uma latinha de cerveja, pode não ser a pessoa que bebe mais. Né? Porque se alguém toma uma latinha de cerveja por dia, ela vai tomar 7 cervejas por dia, né? Uma pessoa que bebe mais, né, pode ser aquela que toma várias e várias no final de semana, por exemplo. Então, quando se fala assim, ó, mais usa, a gente tem o quê? Ó? Essa ideia de mais usa. Isso aqui é a frequência. Mais come, mais bebe. É a frequência. Se é a pessoa que mais fuma, que eu conheço, mais fuma, por exemplo, fuma um cigarro por dia. Mas pode não ser a pessoa que fuma mais. Eu digo, fuma mais é a quantidade, come mais é a quantidade, bebe mais é a quantidade, usa mais é a quantidade. Então, há uma diferença de sentido aqui, ó. Quantidade. Se você observar as demais alterações que a frase traz aí, né, de arranjo para cá, para lá, inversão de termos, né, isso está no edital, né, inversão de termos, certo? Ordem direta, inversa, não provocam mudança de sentido como esse mais usa e usa mais. Por isso a resposta é a letra B, que é a questão que é a modificação de um elemento que provoca mudança de sentido. Então tudo gira em torno do mais e do usa. Mais usa é a frequência, né, a constância, e usa mais é a quantidade. Portanto, terceira questão, resposta letra B de bola. Ok? Questão 4, temos o seguinte. A frase abaixo em que ocorre ambiguidade é... O que é ambiguidade, né? É o duplo sentido. Ó, a gente vai ter aqui um duplo sentido, ok? Esse duplo sentido precisa gerar obrigatoriamente falta de clareza, ok? O duplo sentido obrigatoriamente precisa gerar falta de clareza. Então vamos lá. Ninguém mais os encontrou de novo. O cargo de oficial de justiça é importante. A nomeação do ministro foi surpreendente. Tudo foi organizado para o julgamento. As folhas do caderno despencaram. E aí, onde é que nós temos essa ambiguidade, esse duplo sentido? Na letra C. Né? Por quê? Nós temos aqui o seguinte, ó, nomeação do ministro. A dúvida é, certo? Ele pratica ação, ou seja, ele nomeia, ou ele sofre ação? Sofre ação. No caso, foi nomeado. Porque as duas situações são possíveis, né? Ele tanto pode ser nomeado pelo presidente da República, como ele pode nomear alguém do seu gabinete. Então, a nomeação do ministro, tá? Nós não sabemos, ó, se esse termo aqui é um complemento nominal, aí no caso sofre ação, ou se é um adjunto adnominal, nesse caso, pratica ação. Tá? Então, do ministro poderia ser tanto um complemento nominal quanto um adjunto adnominal. Ele pode sofrer ação ou praticar ação. Então, gera essa ambiguidade, né? Esse duplo sentido. Esse duplo sentido gera falta de clareza. Quando se fala em ambiguidade, a gente vai ter sempre essa ideia de falta de clareza. Ok? Então, questão 4, letra C. E nenhuma outra alternativa aí, a gente vai ter ambiguidade. Na questão 5, nós temos o seguinte. Um problema da língua escrita é a polissemia das palavras, que pode gerar mais de um entendimento da frase. A polissemia é uma palavra que vem de dois radicais gregos, né? Poli, vários, sema, significado. Né? Existem várias palavras em língua portuguesa que são polissêmicas, né?
Só para ilustrar aqui, linha, tem a linha do trem, que são os trilhos, linha de raciocínio, linha de costura, tá? Linha, forma de jogar, palavra mão, né? Mão, parte do corpo, mão, talento, tem uma mão para cozinhar que dá inveja. Aplicar uma de mão, né? Pintar uma vez, certo? Passar a mão, roubar. Sonho, né? Pode ser um doce da padaria, pode ser um objetivo na vida, pode ser algo que acontece quando a gente dorme, ok? Então, palavras polissêmicas, né, são muito comuns em língua portuguesa. A frase abaixo em que isso ocorre com um termo sublinhado é: a palavra polissêmica ela pode gerar mais de um entendimento da frase. Não obrigatoriamente, porque em geral a polissemia é neutralizada no contexto. Eu sei exatamente se o sonho é um doce ou um objetivo na vida. A palavra gato, né, a depender do contexto, eu vou saber se é um felino, o pet, uma pessoa bonita ou uma ligação clandestina de energia, por exemplo. Tá? Então vamos lá. Onde nós temos polissemia? Comprou um romance de estilo moderno. Um romance não é uma palavra polissêmica. Tá? Se você compra um romance, você está comprando um gênero narrativo. É um livro cujo gênero narrativo é romance. Tá? Não tem como comprar um romance de outra forma. Por mais que eu queira aqui ver polissemia, não há. Romance é um gênero narrativo. Após 2 anos, perdeu os óculos. E aqui é a nossa resposta. Tá? Perder é polissêmico. Tá? Perder. Perdeu os óculos. Não sabe onde colocou. Perdeu os óculos. Não serve mais. Isso é muito usado para roupa, né? Alguém está crescendo, por exemplo, a roupa está ficando perdida. Você pode perder o ônibus, né? Que não conseguiu pegar aquele. Perdeu o horário, se atrasou. Né? Perdeu o dinheiro, teve prejuízo. Perdeu o pai, ele faleceu. Né? Perdeu o sono, teve insônia. Perdeu o emprego, foi demitido. Né? Ok? Perdeu o relacionamento, acabou. Então, a palavra perder é polissêmica. Né? E outros sentidos ainda que a gente poderia listar aí. Viu o automóvel importado por meu tio. De qualquer forma, o automóvel é importado. Tá bom? Não tem como ter outro sentido. É automóvel importado. Por quem, aí não interessa. Tá? Mas o automóvel é importado. Não é polissêmico aqui. Comprou uma caixa de ovos. Né? Não há polissemia também não. Adquiriu um terno na semana passada. Também não há polissemia. Mas o verbo perder, conforme a gente viu aí, sem dúvida é polissêmico. Tem mais de um sentido. Portanto, questão 5, letra B de bola. Questão 6, questão muito boa. Né? Temos aí o seguinte. Em minha casa e em todo outro lugar, aprende-se apenas com quem se ama. Nessa frase, o vocábulo de valor geral, lugar. Então, lugar, então vamos colocar aqui, é um termo geral, tá? Esse termo geral é um hiperônimo. Hiperônimo é um termo geral. Substitui, se substitui é porque vem depois, né? Só pode substituir se vem depois. Vamos imaginar uma partida de futebol. O jogador que substitui é o que vem depois. Substitui um vocábulo de valor específico. Casa. Então, se casa tem valor específico, casa, vamos lá, tem um termo específico. Termo específico é hipônimo. Hiperônimo é um termo geral, hipônimo é um termo específico. Casa é específico, lugar é geral. Outro exemplo, talher geral, garfo específico. Fruta, geral, banana, específico. Ok? Animal, geral, cachorro, específico. A pergunta é a seguinte, a mesma situação ocorre respectivamente com o seguinte par de palavras. Então a gente vai precisar de um termo, termo específico e um termo geral, ok? Sala e cômodo. Sala é um termo específico. Cômodo é um termo geral. Resposta letra A. A gente vai ter a mesma situação respectivamente. Respectivamente é o quê? É na ordem que aparece. Certo? Então, sala é um termo específico.
Cômodo é um termo geral. Tá? Você fala assim, olha, eu preciso conhecer um cômodo da casa. A pessoa, qual? Né? Sala, que é o termo específico. Luz e calor não tem essa relação de específico e geral. Tangerina e mexerica são variações linguísticas, tá? Para a mesma fruta. Há lugar que se fala tangerina, há lugar que se fala mexerica, há lugar que se fala bergamota, no Rio Grande do Sul. Não é nem bergamota, é bergamota. E pocã, né? Que é um tipo aí de tangerina mexerica do Mato Grosso do Sul. Não sei se em outro lugar do Brasil também fala pocã. Tecnologia e computador é quase a resposta certa. Porque tecnologia é um termo geral, né? Um termo geral. E computador é o termo específico. No caso aqui da letra D, é o termo específico, né, que está substituindo o termo geral. E a questão está pedindo o quê? A mesma situação em que o termo geral substitui o termo específico. Isso quer dizer que o termo geral tem que vir depois, né, para substituir. Depois seria a direita da barra. Líquido e refeição, né, não tem relação de termo geral específico. Agora, se fosse líquido e suco, né, ok? Refeição, jantar. Aí, líquido seria o termo geral, suco seria o termo específico. Refeição é o termo geral e jantar seria o termo específico. Tá? Mas essa relação de termo geral substituindo o termo específico ocorre, de fato, na letra A. Ok? Questão 6, portanto, letra A. Se isso aparecer na sua prova, você já sabe como proceder. Tá bom? Lembrando que todas as questões aqui são, de fato, da banca FGV. Tá? Questões já cobradas aí em outros concursos. Faz parte também do aspecto de significação de palavras, né? Paronímia, né? Homonímia. E aqui nós temos uma questão que envolve paronímia, que são palavras que se parecem. E é muito importante, sobretudo, entender o comando da questão. Olha só, assinala a opção que mostra a frase cuja lacuna deve ser preenchida com a primeira, primeira das formas entre parênteses, não a segunda, a primeira. Então vamos lá, cavaleiro é o homem que anda a cavalo, né? Tem como feminino amazona. Cavalheiro é o homem educado, tem como feminino dama. Cavalheiro, então é cavalheiro aqui, né? É o segundo. A resposta é aquele que se preenche com o primeiro. Cavalheiro é um homem que jamais bate numa mulher sem primeiro tirar o chapéu. Frases, né, possivelmente do texto da prova, né? Letra B, a indústria do vestiário ou do vestuário. Vestiário, por exemplo, lá no estádio, nos ginásios, tem um vestiário, né, onde os atletas, os jogadores, por exemplo, se trocam. Vestuário é o local onde se veste, né? Vestuário, né, tem a ver com roupa. Vestiário é o lugar onde se veste, vestiário. E vestuário é a roupa. Então, a indústria do vestuário, da roupa, né, do vestir, se beneficia do sexo. Ou você acha que as pessoas andariam com os jeans apertados desse jeito se não fosse uma conotação sexual? Certamente alguma frase aí de um texto. Letra C, a diminuição eminente. Eminente quer dizer notável, ilustre, egrégio. Eminente político, eminente escritor. Iminente é o que está para acontecer. Iminente. Então aqui a gente preenche com a segunda forma. E a resposta é aquela em que a gente preenche com a primeira forma. Letra D, as mudanças no Código Penal incluem possibilidades de infligir. Infligir é aplicar um castigo. Infligir, resposta, letra D. Infligir penas mais duras aos criminosos. Porque infringir é transgredir. Infringir é desobedecer. De infrator, infração. Né? Cometeu uma infração de trânsito, vai pagar multa, por exemplo. Né? Pode pagar multa, né? Letra E. As novas medidas presidenciais vieram ratificar. Ratificar quer dizer o quê? Confirmar. E não retificar. Retificar quer dizer o quê? Quer dizer corrigir. Então, como a questão está pedindo, né, a primeira das formas entre parênteses, então a gente vai preencher aqui com infligir, letra D de dado. Né? Nas demais alternativas, A, B, C e E, a gente vai ter a segunda
forma entre parênteses, ok? Questão 7, portanto, letra D. Questão 8, temos o seguinte. Questão sobre acentuação. Assinale a opção que apresenta as duas palavras que estão acentuadas corretamente. Família, ok, né? Paroxítona terminada em ditongo. Toda paroxítona terminada em ditongo a gente acentua. É o caso de história, por exemplo. Paroxítona terminada em ditongo. É o caso de Amazônia, paroxítona terminada em ditongo. Economia não tem acento, tá? Paroxítona terminada em A não tem acento. Senão a palavra casa, mesa, toalha teriam acento, né? Então, falso aí, letra A. Paroxítona terminada em A não acentua. Economia. Máquina, ok. Proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. E o que é uma proparoxítona? É uma palavra que tem a tonicidade na antepenúltima sílaba. Máquina, médico, lâmpada, máscara, fúnebre, ok? Vou, detalhe importante, ó, o hiato o, certo? E e não tem mais acento. Então eu vou dizer aqui, ó, enjoo, tá? Leem, creem, deem, veem. Veem aqui é do verbo ver, tá? Verbo ver, ok? Então o hiato o e e não tem mais acento. Enjoo, vou, abençoo. Então, aqui tá, ó, aqui tá correto, mas aqui tá falso. Aqui tá correto, mas aqui tá falso. E a questão pede as duas, né? Duas palavras. Letra C, aliás, oxítona terminada em A ou as, tem acento. Tá? Só faz. Oxítona é uma palavra que tem a tonicidade na última sílaba. E vem, né, ó, o hiato e não tem mais acento. Caráter, paroxítona terminada em R. Tá? Lembrando que paroxítona é a palavra que tem a tonicidade na penúltima sílaba. Então, paroxítona terminada em R tem acento. Caráter, revólver. Cooperativa, ó, é uma paroxítona terminada em A. Mesmo caso de economia. Paroxítona terminada em A a gente não acentua. Por quê? Porque são muitas, então a gente acentua muita palavra. Beba, coma, certo? Cama, mesa. Ok? Caneta. A paroxítona terminada em A a gente não acentua. Então a resposta, letra E. Regra do hiato, né? Ó, a gramática diz que o I, quando é a letra I, né? Quando é a segunda vogal do hiato, tem acento. Para isso tem que vir sozinha na sílaba ou no máximo seguida de S. Isso vale para o U também, ó. É o caso de baú ou baús. Sozinho na sílaba ou seguido de S. Detalhe, tá? Para esse ato aí ter acento, não pode ter letra repetida, ó. Xiita, sucuúba, que é um termo da botânica. Também o I não pode ser seguido de NH. É o caso de rainha. Ok? Nem o I nem o U podem ter outra letra na sílaba que não seja S. É o caso de cair, é o caso de Raul. Ok? Então, saída, qual é a regra? É a regra do hiato. Quando o I e o U são a segunda vogal do hiato, vem sozinhos na sílaba ou no máximo seguido de S. Ok? Não podem ter letra repetida, tá? O I não pode ser seguido de NH, nem o I nem o R podem vir com outra letra na sílaba. Tá bom? Agora um detalhe aqui, ó. A palavra período, tá? A palavra período tem acento, mas não por causa do hiato, né? Período tem acento porque é uma palavra proparoxítona. Proparoxítona. E aí o I e o U, para terem acento, tem que ser a segunda vogal do hiato. Para ser a regra do hiato, né? Para ser a regra do hiato, tá? Para ser o acento em função do hiato, né? Informação mais completa. Para ser o acento em função do hiato, o I e o U tem que ser a segunda vogal do hiato. Na palavra período, o I é a primeira vogal do hiato. Então a regra não é por causa do hiato, mas por se tratar de uma palavra proparoxítona, cuja tonicidade está na antepenúltima sílaba. Ok? Termômetro, proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. Então as duas palavras aí têm acento gráfico corretamente destacado.
Questão 8, letra E. Questão 9, temos assim. Assinale a frase em que a grafia do vocábulo sublinhado está equivocada. Por que sentimos calafrios? Esse porquê equivale a por qual razão. Por que separado, sem acento, equivale a por qual razão ou pelo qual, a depender da frase. Então, aqui seria por qual razão. Lembrando ó, que equivocada é errada, certo? Equivocada é errada, tá? Então, aqui está certo, né? Aqui está certo, não serve de resposta para a gente. A razão por que sentimos calafrios é conhecida. Aqui está errado. Ó. Esse porquê é igual a pela qual. Porque o porquê separado equivale a por qual razão ou pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Então aqui a gente deveria dizer assim, a razão pela qual, a razão por quê. São duas palavrinhas, preposição por, mais o que, pronome relativo, certo? Letra C, qual o porquê de sentirmos calafrio? Esse porquê é igual à palavra motivo. Então, é um substantivo. Vem acentuado e pode ter plural. Quais os porquês? Quais os motivos? Certo? Não importa se é pergunta ou resposta. Qualquer porquê pode ser usado em pergunta, qualquer porquê pode ser usado em resposta. Na letra B de bola, né, se eu entendo que esse porquê aí é para a pergunta, né, eu já não teria muita convicção em marcar a letra B. Então, que fique bem claro, certo? Registre-se que não existe porquê para a pergunta e porquê para a resposta. Tá bom? Eu tenho que saber o que cada um é, o que cada um representa. Então, porquê, por qual razão, por qual, pelo qual. Porquê da letra C, troca pela palavra motivo, só pela palavra motivo. Não é por qual motivo, somente pela palavra motivo. Qual o porquê disso? Qual o motivo disso? Sentimos calafrios porque precisamos defender a audição. Esse porquê, certo, é uma conjunção. Ele é usado quando há ideia de causa ou explicação, independentemente de pergunta ou resposta. Tá? Por exemplo, ó, você faltou, independentemente de pergunta ou resposta, faltou a aula porque estava doente? É uma pergunta. Mas a pergunta traz uma causa. Né? Ó, você faltou a aula é a consequência. Porque estava doente é a causa. E a conjunção serve para quê? Para ligar orações. A segunda traz a causa, a primeira a consequência. A explicação é uma justificativa. Tá? Por exemplo, ó, volte logo, porque vai chover. Volte logo porque vai chover. Ok? Então, conjunção, independentemente de a frase afirmar ou interrogar, dando ideia de causa ou de explicação. Sentimos calafrios por quê? Esse porquê é o mesmo da letra A. Por qual razão? Tá? Aí a gramática diz assim, ó, todo que em final de frase é acentuado. Aqui nós temos porquê, duas palavras, preposição mais pronome. Tá? Equivale a por qual razão. Esse porquê é o mesmo da letra A. A diferença é que vem em final de frase. Todo o que em final de frase é tônico, forte. Sendo tônico, ele é acentuado. Por exemplo, ó, vou aproveitar um espaçozinho aqui. Eu digo o seguinte, ó, você está precisando de quê? Tá? Tem acento. Você está se referindo a quê? Esse que tem acento. Você está preocupado com o quê? Esse que tem acento. Você fez isso porque esse que tem acento. Se você observar, ó, do lado esquerdo nós temos o que? Preposição. De, a, com, por. E o que? Pronome interrogativo. Então, todo que em final de frase é acentuado. Certo? Então, esse porquê, ele é acentuado porque ele vem em final de frase. E equivale a por qual razão. Tanto na letra A quanto na letra E, nós temos preposição, tá? Tanto na letra A quanto na letra E, nós temos preposição por mais pronome interrogativo. E essa interrogação pode ser direta ou indireta. Tá? Indireta, sem sinal de interrogação.
direta com sinal de interrogação. Portanto, questão 9, letra B de bola. Ok? A questão 10, nós temos questão bem interessante. Ó. Temos aí algumas palavrinhas destacadas, né? Abre aspas, você não pode ter um lugar no mundo sem considerar o do outro, valorizando o que ele é e o que ele pode ser. Questão muito boa. Além disso, para nós, professores, o maior ganho está em garantir a todos o direito à educação. Entre os 5 termos sublinhados nesse segmento do texto, assinale aquele que não é explicitado dentro do próprio segmento. Ó, você, né? Quem é você? Você é o leitor. Leitor está onde? O leitor é uma referência, aqui nós temos uma referência esofórica. Esofórica é a mesma coisa que deitica. É a mesma coisa que fora do texto. Resposta, letra A. Você é o leitor. Então, o leitor está fora do texto. É uma referência esofórica ou deitica, fora do texto. Agora, o que? Esse que se refere a esse ó. Ó, vamos lá. Valorizando o que? Esse ózinho aqui é um pronome demonstrativo, é igual a aquilo. Tá? E esse que é um pronome relativo. Uma dica, tá? Quase sempre, 99% dos casos, quando eu tenho o que, em 99% dos casos, o o é pronome demonstrativo e o que é pronome relativo. Raramente esse o vai ser artigo, tá? Esse o geralmente é aquilo ou aquele. Conheço o que chegou, conheço aquele que chegou. Então, o que acontece? Se o o é pronome demonstrativo, o que é pronome relativo. E todo pronome relativo se refere ao termo anterior a ele. Todo pronome relativo se refere ao termo anterior a ele. Por exemplo, ó, conheço o aluno que estuda. Quando o que é pronome relativo, ele equivale ao qual. A qual, os quais e as quais. E o referente dele é o termo anterior. É como se eu dissesse, conheço o aluno estuda. Então, esse que, sendo o pronome relativo, ele tem como referente o o, valorizando aquilo. Aquilo ele é. É como se fosse assim, valorizando aquilo, aquilo ele é. Então, esse que tem referente no texto. Esse ele tem referente no texto? Tem. Qual é o referente do ele? É o outro, ó. Ah, observe, você não pode ter um lugar no mundo sem considerar o do outro, valorizando o que ele é. Ele quem? O outro. Então, esse ele também tem referente no texto, né? Qual é a outra palavrinha? O disso. Ó, o isso, tá? Se refere ao que foi dito na frase anterior, tá? Quando eu digo com isso, diante disso, né? Sob esse viés, nessa perspectiva, esses pronomes demonstrativos, contraídos ou não com preposição, porque disso é de mais isso. E o isso se refere ao que já foi dito, né? O isso é anafórico, ó. Anafórico quer dizer o quê? Quer dizer que se refere ao que vem antes, ao que já foi dito. O isso é o que a gente chama de termo encapsulador. É um termo que retoma, que resume toda uma sentença anterior. Né? Você fala ali num parágrafo de 10 linhas, depois diz, com isso o quê? Tudo que foi dito antes. Diante disso, de tudo que foi dito antes. Sob esse viés, né? Esse viés é o viés anterior. Então, esses pronomes demonstrativos de segunda pessoa, esse, essa, isso, né, são pronomes que têm referente dentro do texto, sempre. Tá? Dentro do texto. E aí, né, geralmente anafóricos, referindo-se ao que vem antes, independentemente de virem ou não contraídos com preposição. Disso é de mais isso. E esse nós tem a ver com professores, né? O referente vem depois. Ó, nós, professores. É o referente dentro do texto. Só tem um termo aí, né? Só um termo cujo referente não está no texto, que é o você. Né? Você é o leitor, sou eu, você. Tá bom? É o tu, né? Que está fora do texto, que não tem aí uma palavra a qual se refira diretamente. Então, nas letras B, C, D e E, nós temos referência endofórica dentro do texto. Na letra A, nós temos uma referência esofórica,
né, ou deitica, quando um elemento se refere àquilo que está fora do texto, ok? Com isso, finalizamos aqui o comentário do nosso simulado, né? Espero que você tenha feito uma boa prova, né? Eu acredito que a gente ainda vai ter mais 2 simulados, né? Na sequência, depois que você fizer, a gente vai comentar aqui também. Valeu? Forte abraço, bons estudos, continua firme que a gente está, né, construindo a aprovação.